Bem-vindos a esta análise detalhada sobre a reforma tributária. Bom, a verdade é que aquele debate teórico acabou. A reforma não é mais só um projeto no papel, ela já é uma realidade operacional iminente que foi carimbada pelo Decreto 12.955. Para quem senta na cadeira de decisão, entender esse cenário não é mais só uma vantagem competitiva, é puramente uma questão de sobrevivência para os negócios. Então, o que a gente vai ver aqui hoje é um briefing estratégico, focado exatamente nos impactos financeiros reais e, claro, nas soluções práticas para enfrentar essa transição com segurança. E o recado aqui é super claro e inegociável. 1º de janeiro de 2027. Essa data define a urgência extrema do nosso momento. Porque nesse dia, o sistema tributário brasileiro muda de forma estrutural, independentemente de as empresas estarem prontas ou não. Ou seja, aquela velha ideia de vamos esperar para ver o que acontece, simplesmente não é uma opção viável. A preparação tem que começar ontem, senão o choque financeiro já no primeiro dia do ano novo pode ser francamente devastador. Então, vamos direto ao ponto e mergulhar nisso. A gente começa pela ameaça que é talvez a mais crítica e a menos discutida de todas: o choque de fluxo de caixa. Hoje, o mercado costuma permitir que as operações segurem a liquidez do PIS e da COFINS ali por uns 30 a 60 dias antes do recolhimento, certo? Mas em 2027, entra em cena o famoso split payment. Funciona assim. No exato segundo em que uma nota for paga via Pix ou cartão, o novo tributo, a CBS, vai ser retido na fonte e vai direto para a Receita Federal. O dinheiro do imposto nem sequer vai transitar pela conta da empresa. E para visualizar o tamanho real dessa dor, vamos pegar uma simulação bem prática feita pela Tax Recovery. Imagina uma empresa padrão da área de serviços que fatura os seus R$ 500 mil por mês. Com a chegada desse split payment, a estimativa é uma perda instantânea de 45 a 65 mil reais de liquidez mensal. Aquele dinheiro que ficava girando livre no caixa desaparece. É uma drenagem imediata de capital de giro que, sem dúvida, vai exigir uma revisão urgente das linhas de crédito e das próprias políticas de recebimento. E essa mudança drástica de liquidez nos leva diretamente à seção 1, o fim do PIS e COFINS. Na prática, para o departamento contábil, a mudança é simplesmente sísmica. Antigas obrigações supercomplexas, como a EFD contribuições, vão desaparecer. Só que a grande novidade é a entrada da CBS com a chamada apuração assistida. O que isso significa? A própria Receita Federal vai fazer o pré-cálculo do tributo usando os documentos fiscais emitidos. Além disso, o creditamento passa a ser nacional e uniforme, e o IPI vai ser zerado para a imensa maioria dos produtos, tirando ali a Zona Franca de Manaus. Resumindo, o foco da conformidade deixa de ser aquela reconstrução mensal do imposto e passa a ser a exatidão imediata, transação por transação. Mas as surpresas definitivamente não param por aí. Avançando para a seção 2, o risco do imposto seletivo. Esse imposto, que muita gente tem chamado de imposto do pecado, entra na mira de produtos que têm impacto na saúde, no meio ambiente ou no entretenimento. A gente está falando de setores como cigarros, bebidas alcoólicas, bebidas superaçucaradas, veículos poluentes, mineração e até as apostas online. E olha, a carga é pesadíssima. Se a gente somar o novo IBS, a CBS e esse imposto seletivo, produtos como bebidas alcoólicas, por exemplo, podem amargar uma carga tributária total surreal, ultrapassando a casa dos 35%. O perigo oculto dessa nova taxação é gigante. O imposto seletivo é monofásico, ou seja, cobrado só na primeira operação da cadeia. Mas o detalhe mais alarmante é que ele não dá direito a crédito. É um tributo pago e absorvido na íntegra, não tem compensação. Na prática, isso é um golpe direto, profundo e irrecuperável nas margens de lucro, o que vai obrigar as empresas afetadas a reestruturarem do zero as suas estratégias de precificação. Diante de tudo isso, é super comum achar que os negócios menores estão protegidos, certo? Por isso, a gente entra na seção 3, decisões críticas para o Simples Nacional. É um erro grave achar que as operações menores estão imunes. Empresas dentro do Simples Nacional vão enfrentar encruzilhadas vitais. A primeira decisão crítica, por exemplo, tem um relógio correndo rápido, setembro de 2026. Esse é o prazo final absoluto para optar pelo chamado Simples Híbrido. Essa opção é o que permite recolher a CBS e o IBS por fora daquela guia única, o DAS. E por que isso é tão importante? Porque é só fazendo isso que a empresa vai conseguir gerar crédito integral para os seus clientes pessoa jurídica.
Se a gente pensar em contratos B2B, não fazer essa opção significa perder competitividade na hora, já que os clientes vão correr atrás de fornecedores que gerem créditos tributários, com certeza. A segunda decisão volta a bater no imposto seletivo. Mesmo estando no Simples Nacional, as empresas que operam naqueles setores afetados pelo imposto do pecado vão precisar recolher essa taxa separadamente do DAS. Então, o impacto financeiro precisa ser mapeado quanto antes, caso contrário, as margens dessas operações menores vão ser completamente esmagadas sem aviso prévio. É exatamente por isso que passamos para a seção 4, o cronograma crítico de 2026. Aqui o foco deixa de ser as ameaças do futuro e passa a ser o nosso roteiro estratégico imediato, porque 2026 vai ser o verdadeiro campo de batalha. Esse aqui é o checklist tático absoluto. Reparem na urgência da coisa. Até agosto de 26 já é obrigatório garantir que as notas fiscais eletrônicas tenham a CBS e o IBS destacados. Logo depois, vêm as decisões sobre o Simples, as simulações cruciais do split payment, a revisão minuciosa de contratos de longo prazo e a reclassificação exaustiva dos códigos NCM. Cada mês desse ano carrega uma entrega que simplesmente não dá para adiar. E esse prazo de agosto, em especial, merece toda a nossa atenção. É que apesar de a cobrança efetiva começar para valer só em 27, o histórico de conformidade já começa a ser gerado ali em agosto de 26. Se houver falha na atualização dos sistemas emissores de notas nesse período, a empresa vai criar, de forma totalmente silenciosa, um passivo fiscal gigante. É literalmente uma bomba relógio retroativa, armada para explodir direto no caixa, lá em janeiro do ano seguinte. O que nos traz diretamente à seção 5, o custo da espera. O ponto crucial de toda essa análise é entender que a inação é a decisão mais cara que qualquer liderança pode tomar hoje. Usar os próximos meses só como um período de laboratório vai ter consequências pesadíssimas e super reais. A conta dessa espera inclui desde penalidades retroativas pela emissão incorreta de notas fiscais até uma crise de caixa violenta já no primeiro mês de 2027 por causa daquele split payment não planejado. Coloque nessa conta o retrabalho gigantesco de reclassificações fiscais feitas de última hora, a perda definitiva da vantagem do Simples híbrido e, lógico, a erosão total das margens em contratos que não tiveram suas cláusulas revisadas a tempo. Mas calma, existe uma saída, e ela está na seção 6, a tábua de salvação estratégica com a Tax Recovery. Diante de prazos tão hostis, a solução definitiva precisa de intervenção profissional de altíssimo nível. E é aqui que entra uma verdadeira força-tarefa capaz de conduzir essa transição com precisão cirúrgica. É por isso que o destaque absoluto vai para a atuação da Tax Recovery como a parceira estratégica ideal para as empresas. Não estamos falando de consultoria teórica, é execução prática mesmo em várias frentes. Eles oferecem desde um diagnóstico profundo de impacto da CBC e do imposto seletivo, passando pela simulação vital do split payment para proteger o seu capital de giro, até chegar na revisão minuciosa de classificações fiscais e dos próprios contratos. É um escudo completo para garantir que o financeiro da operação fique totalmente equilibrado. A mensagem que fica dessa análise é super clara. A gente precisa transformar essa muralha de complexidade regulatória em uma verdadeira estratégia de mercado. Ter a Tax Recovery do lado significa garantir que o modelo de negócios não apenas sobreviva a esse furacão, mas que chegue lá blindado, saudável e totalmente otimizado para a nova realidade operacional que vai dominar o país. Porque, no fim das contas, planejamento tributário deixou de ser opcional. O relógio já está correndo e a liquidez das operações está na mesa de jogo. A decisão que for tomada agora é o que vai definir o futuro competitivo dos negócios. E a grande questão provocativa que fica no ar para as lideranças é: a operação vai se estruturar como uma protagonista, adaptada e pronta para crescer de verdade nesse novo ambiente, ou vai acabar sendo só mais uma vítima das surpresas retroativas e da falta de caixa em 2027? Pensem nisso. A hora de buscar inteligência tributária estratégica e agir é agora.